A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu dei uma sumida aí do canal, né? Mas é porque eu estava muito corrido aqui com algumas mudanças e aí acabei não conseguindo gravar vídeo durante praticamente um mês. Mas estamos de volta e é um prazer estar aqui com vocês. Eu amo estar aqui com os irmãos falando sobre a palavra do Senhor. E hoje nós vamos começar a falar de um assunto que eu acho que é de extrema importância para nós no dia a dia, e principalmente agora que já estamos praticamente no final do tempo, né? Estamos bem mais próximos aí da volta do Senhor Jesus, mais próximo da tribulação. E a gente sabe que o inimigo tem trabalhado fortemente nas famílias, né? Ele quer destruir as famílias. A gente vê isso no cenário do mundo, né, nesse cenário da Grande Babilônia, que é o sistema desse mundo, a gente vê um forte avanço para atacar as coisas que são do Senhor, né. Tudo que vem de Deus, o inimigo procura destruir, perverter, e não é diferente com a família. Então eu queria falar um pouquinho, vai ser um vídeo bem geral, depois nós vamos aprofundando, então vamos falar bastante sobre esse assunto no canal, que eu vejo que ele é muito importante. E nós vamos falar então um pouquinho sobre o papel de cada membro da família, né? E o Senhor vai falar muito com vocês. Eu creio que vai abençoar muitas famílias. O Senhor fala muito comigo, com a minha esposa, com meus filhos sobre isso, e a gente procura praticar. E graças a Deus eu tenho um casamento muito feliz. Deus tem abençoado meu casamento. Então eu queria compartilhar isso com os irmãos através da palavra, que não tem segredo. Na verdade, é falar viver, na verdade, o que a palavra fala, né, e isso é muito importante. Quando você vive o que a palavra fala, tudo dá certo, né. Então, eh, o o tema, ele fica ali em Efésios 5:22 ao 6. Nós não vamos ler versículo por versículo, mas nós vamos falar sobre ele. Meus irmãos, nós sabemos que Deus criou, né, a família, o nosso lar, para ser um lugar aconchegante, prazeroso de se viver. Deus criou para que fosse como assim, um pedacinho do céu, um lugar onde você possa encontrar o seu refúgio ali, da correria do dia a dia, um lugar onde você pode amar sua esposa te amar, seus filhos viverem em paz, conforme a palavra do Senhor, você amando seus filhos, e viver, né, assim, em perfeita harmonia. Mas hoje nós vemos infelizmente, lares destruídos, eh cada um, né, dos membros da família, Deus deu um papel para cada um, e hoje, infelizmente, nós vemos, eh, papéis invertidos, o homem fazendo o papel da mulher, mulher fazendo o papel do homem, e a gente vê isso por várias interferências, né. E você vê no mundo hoje muito essa questão do feminismo, do machismo, que não é o assunto desse vídeo, mas isso tudo impacta, porque hoje a mulher foi colocada para fazer o papel do homem, então ela sai para trabalhar, e isso se tornou uma obrigação, porque eu entendo que a mulher pode trabalhar sim, não tem problema não. Não vejo problema nenhum. O problema fica quando ela toma a responsabilidade do lar e ela fica sobrecarregada, por exemplo. O homem quer ficar só em casa, não quer trabalhar, ou outros fica viciado em videogame, quer ficar só, sem fazer nada. Então, você vê esses papéis invertidos, e acaba nem sendo tão invertido, porque normalmente o homem acaba não fazendo o papel do lar direito, ele fica mais parado, aconchegado à mulher, né, escorado, e aí fica complicado. E aí tem também o problema do machismo, o homem que, eh, se aproveita do papel, às vezes, que ele entende que ele tem, né, como cabeça, só que ele não entende isso, né, corretamente como a palavra fala, e acaba, eh maltratando a mulher, tratando a mulher, né, como não devia se tratar. E aí você tem vários problemas com isso, você tem casamentos desgastados, você não tem mais amor na família, família destruída, quando isso causa, por exemplo, a separação, e aí os filhos sofrem, e vira aquela desordem, é tudo que o inimigo quer, ele quer tudo isso. Aí o que era bom, o que é bom, né, não era, o que é bom se torna ruim.
E isso é complicado. E é isso que o inimigo tem feito hoje na maioria das famílias, inclusive dentro das famílias na igreja, né? Porque a gente vê que, de certa forma, não tem muito investimento, não se fala muito sobre esse assunto. O inimigo se aproveita, porque, irmão, o inimigo ele não está dormindo, ele não está vacilando, ele sabe que ele não tem muito tempo. Logo, logo ele vai ser lançado né, dos ares para a terra, e aí acabou. Ele vai, ele sabe que aí ele vai precisar do sistema para ele, né, continuar agindo. E ele, sabendo disso, ele tem atacado, ele tem fomentado mesmo a destruição para que ele possa levar o maior número de pessoas com ele. Ele fez assim no céu, enganando os anjos, e ele faz isso na terra enganando as pessoas. Como nós já estamos mortos nos nossos pecados e delitos, né, precisamos reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor, ele procura quem não está com Jesus, que essa pessoa nunca se achegue ao Senhor, e os que estão ele procura a todo tempo derrubar. Então vamos atentar primeiramente para o papel do homem, tá? Nós vamos falar nesse vídeo só do papel do homem, e aí eu vou dividir depois no papel da mulher e dos filhos, tá bom? Então vamos lá, eu queria começar lendo aqui 3 textos, 3 não, 4 textos. Vamos lá, o primeiro é Efésios 5:23, olha só o que fala: "Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo", ok? Fique com os textos na cabeça, tá? Agora 1 Coríntios 11, versículo 3, tá? 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você vê uma hierarquia aqui, correto? Depois nós temos 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Olha só o que que fala. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo amor e respeito. Depois tem, ó, 1 Timóteo 5:8, tá? 1 Timóteo 5:8, olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, certo? Com base nisso, como que a palavra fala sobre o papel do homem? Primeiro, ele é o cabeça sobre a mulher, nós vamos entender sobre isso. Isso não quer dizer que ele manda, até porque o papel, o homem e a mulher têm um papel complementar um do outro, né? Não um sobre o outro no sentido de obedecer, né? Não é isso. Mas primeiro o homem precisa, para ele ser o cabeça, ele precisa deixar Cristo ser o cabeça dele. Não existe autoridade sem ter outra autoridade por cima, e não é diferente conosco. Você viu que aqui em 1 Coríntios 11:3 Paulo mostra a hierarquia. O que que ele fala? Que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Pronto, essa é a hierarquia, beleza? Então, ou seja, Cristo tem um cabeça. Quem é o cabeça de Cristo? Deus. E Cristo é o nosso cabeça, o cabeça do homem e o homem, o cabeça da mulher. Então, quando o homem não entende isso, ele não consegue ser o cabeça, ele não consegue comandar a sua casa como deve, não consegue fazer as coisas como deve fazer, não consegue ser o sacerdote da casa, não consegue levar Deus para casa, não consegue levar sua família para Deus. E aí anda tudo em desordem, porque pelo simples fato dele não entender que Cristo é o cabeça dele. E quando você entende isso, você começa a praticar eh, os atos de Cristo, né, porque você tem um cabeça, você tem uma referência para seguir, né, Cristo é a referência do homem. Então, olha só o que que fala em Romanos, 13, 2, ó: "Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituída, de modo que aquele que se opõe a autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação." Então, olha só, quando você não deixa Cristo como cabeça, aí você não obedece nenhuma autoridade, nem as governamentais, nem nada, militares, nenhum tipo de, de ser superior, pessoa superior que está acima de você, você não respeita. E aí você tem problema, porque aí você dá mau exemplo à sua família e para as pessoas que estão, desculpa, à sua volta. É o que acontece, porque você não respeita a autoridade. Então, o homem, para ser cabeça do lar, cabeça da mulher, ele precisa
reconhecer Cristo como seu cabeça. E aí ele vai ter uma referência de agir como Cristo, porque Cristo é a cabeça dele. Ele entendendo isso, ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Olha que responsabilidade grande do homem, né? Eh, como Cristo amou a igreja? Ele morreu pela igreja. A igreja mesmo, você vê várias referências nos profetas, na lei, que o povo de Deus, que foi separado pelo Senhor, sempre traiu o Senhor com outros deuses, né? Deus considera quando você adora outro Deus, vai atrás de outros deuses, uma traição. Você vê isso nos profetas claramente. E Deus chama até, lembra do povo de Israel, de coração obstinado, coração duro, coração de pedra. Por quê? Porque eles desobedeciam constantemente o Senhor. E Deus poderia ficar aborrecido com isso. O Senhor Jesus poderia não querer vir morrer por nós, por nossa constante desobediência, nossa persistência em desobedecer. Mas ele nos amou tanto, ele amou de tal maneira, como diz João 3,16, que deu seu Filho unigênito, ou seja, o Senhor Jesus e o nosso Deus nos amou imensamente. O Senhor Jesus entregou a própria vida por amor da sua noiva, que é a igreja. E ele continua a adornar essa igreja com dons espirituais, com fruto do Espírito. Ele cuida da gente. Olha só que maravilha. Mesmo a gente pecando, estando todo torto, né, por causa do pecado, mas ele nos ama. Por isso nós devemos amar a nossa esposa enquanto maridos. Independente como é a sua esposa, você escolheu para estar ao seu lado, você tem que amar, cuidar, adornar, tem que dar presentes para ela, tem que dar maquiagem, você tem que dar roupas para sua esposa, tem que cuidar dela, pagar um cabeleireiro para ela ir lá se cuidar. Você tem que cuidar da sua esposa. Deus colocou ela sob os seus cuidados. Você tem que amar, adornar. E isso retribui ela ser mais carinhosa com você, porque ela é mais sentimental do que você. Então você cuida da sua esposa, você ama, ela vai ser uma mulher feliz. Agora, se você não reconhece Cristo como cabeça e você não age como Cristo, acha que você é superior, maltrata, é bruto com a sua esposa, você não vai colher nenhum fruto, você vai matando ela aos poucos, né? É o que vai acontecendo. Então, quando você entende Cristo como cabeça, você age como ele. Então, você ama a sua esposa como ele amou a igreja. E isso precisa ser feito. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, tá? Amar a esposa é um mandamento, tá? Olha só, é, Colossenses capítulo 3, versículo 9, fala assim, ó, maridos, amai vossas esposas e não as tratei com amargura. Olha um outro texto aqui, ó, Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Foi o que eu disse aqui agora. Você viu, primeiro tem o mandamento, que está lá em Colossenses 3,9, que o marido tem que amar a esposa e não a tratar com amargura, com dureza, tratar dela com cuidado. E ele tem que amar também a esposa como ama a si mesmo, como o apóstolo falou tudo aqui, ninguém se maltrata a si mesmo. Então pense sempre nisso, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou amar, eu vou dar presentes, eu vou falar palavras doces para ela. Seja amável com a sua esposa, sabe? É isso que precisa ser feito. O marido precisa amar como Cristo. Tenha sempre isso em mente, eu preciso amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Você não vai errar. Busque na palavra como você vai agir, tá? E você, então, ou seja, partindo disso, o papel do homem ainda precisa o quê? Ser cuidar da família, suprir, apoiar a esposa e filhos, valorizar o trabalho da esposa. Olha só que interessante. Olha que Provérbios fala sobre isso, ó. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Olha só o que ele fala. Quem acha uma esposa, e Provérbios mesmo fala que a esposa sabe, ela edifica lá, é, achou um bem do Senhor, alcançou uma benevolência do Senhor. Fala ainda em Provérbios, olha só, 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ou seja, aqui está falando o quê? Que a mulher virtuosa, ela deve ser cuidada, esse valor dela deve ser percebido pelo marido e ele deve dar o devido valor para a esposa que está cuidando dele, da família.
uma está sendo uma auxiliadora idônea, como ela está cumprindo o papel dela quanto mulher, e ele tem que, deixar isso claro para ela, ele tem que falar com a mulher. A esposa gosta de ouvir, a esposa gosta de ser, ouvida, de conversar. A esposa gosta de ouvir palavras amáveis. Então, ela gosta de se sentir amada. Você tem que fazer isso, tenha sempre isso em mente, tá. Cuide da sua esposa, valorize o trabalho dela. Eu já ouvi homens falando assim, porque às vezes a esposa dele não trabalha fora, né, não trabalha num serviço secular, cuida do lar, aí ele chega em casa às vezes à noite, aí fica achando que a mulher ficou o dia inteiro, às vezes até comenta, né: "Ah, eu tô cansado", às vezes a esposa pede pra ele ajudar pra alguma coisa ali, né, ele: "Não, eu tô cansado, você ficou o dia inteiro à toa aí sem fazer nada". Uai, eu já fiz algumas vezes, e a minha esposa não gosta, que ela gosta dela fazer, então quando eu auxilio ela em algumas coisas só, mas eu já limpei a casa toda algumas vezes. Cansa mais que o meu serviço. Olha só, é pesado e é um serviço que não acaba, porque você termina de lavar a louça, aí daqui a pouco alguém toma água, faz alguma coisa, acabou, já tem outra louça para lavar, depois tem almoço, tem janta, tem café da tarde, tem café da manhã, é uma coisa que nunca para, é um cuidado, tem roupa para lavar, tem não sei o quê, tem não sei o quê, casa para limpar. Irmãos, ela trabalhou às vezes mais do que você. Que às vezes ficou sentado no escritório o dia inteiro, cansou mais a mente, mas não cansou fisicamente. Ela trabalhou ali pesado o dia inteiro para cuidar do lar, às vezes para te receber em casa com tudo limpinho. Então pense nisso, valorize o trabalho da sua esposa, valorize o que ela faz, fale isso para ela, não valorize só para você pensando na sua cabeça. Fale que ama, fale para sua esposa o que você sente, tá? Que isso vai cultivar bem o seu casamento. Ele deve agir como sacerdote do lar, isso é muito importante. Quem leva a palavra para casa é o esposo. Ele faz o culto do lar, ele orienta a família, ensina os filhos a palavra do Senhor, inculca a palavra do Senhor nos filhos, como diz lá em Deuteronômio, ensina a esposa a palavra de Deus. Por isso que tem aquela passagem que é mal entendida, não é assunto, só vou comentar, mas depois a gente pode falar sobre ela, que a mulher, quando quiser perguntar alguma coisa na igreja, que ela não pergunte, mas pergunte para o marido em casa. Justamente por causa disso. Quem tem o dever de ensinar a esposa a palavra do Senhor é o marido. Se ela não tem um marido em casa para ensinar, ela vai aprender na igreja, tudo bem. Mas ela vai agir como uma mulher sábia para ganhar o marido sem palavras, como diz o apóstolo Pedro também fala isso e Paulo também fala. Então, ou seja, mas o papel é do homem, de trazer, de ser o sacerdote, de levar o Senhor. Ele vai ter, quando ele chegar perante Jesus Cristo, ele vai ter que dar conta da família. E se ele não fez o papel dele, vai dar ruim. Olha só, sobre isso, o que que fala a palavra? Jó 1:5. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha só, Deuteronômio 6:7. Tu tu quem? O homem, né? Inculcarás a teus filhos inculcarás o quê? A palavra, tá? Se você olhar o contexto lá antes de Deuteronômio 6:7. Tu a inculcarás a teu filho, e dela farás sentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, você tem que falar da palavra do Senhor a todo momento. Você tem que dar conta da sua família, trazer a palavra, estudar e depois passar para sua família. Olha que maravilha. Então você precisa ser assim. O sacerdote do lar, você precisa cuidar da família que você tem, você precisa adornar a sua esposa, você precisa falar da palavra, corrigir seus filhos conforme a palavra. Você tem que andar conforme a palavra, tá? Lembra do obreiro aprovado? Fala primeiro que ele precisa ganhar a sua família. Se ele não cuida da sua família, como é que ele vai cuidar do rebanho do Senhor? Então esse é o papel seu, homem. Você tem que levar a família para sua, a palavra de Deus para sua família. Você tem que tirar todas as dúvidas da palavra da sua esposa, orientar ela, orientar seus filhos, ensinar seu filho a palavra verdadeira. Esse é o seu papel, orar, interceder, levantar de madrugada e orar com seu filho, se for preciso, com a sua esposa, interceder junto com ela. Tem que ter um ambiente de oração, de devocional com o Senhor. Isso é papel seu direcionar na sua casa, em conjunto com a sua esposa, é claro, mas Deus vai cobrar de você a sua família, se você não cuidar dela, não levar a palavra de Deus para ela, tá bom?
E o homem deve ajudar no serviço do lar. Você acha que não precisa, que o seu papel é só levantar de manhã e trabalhar, voltar? Olha só, que Pedro fala em 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só o que está falando aqui. Primeiro está falando que você tem que ajudar a sua esposa, né, na vida comum do lar, do dia a dia, com os filhos, com as coisas da casa. Você precisa estar ali presente, auxiliando ela. Você ainda tem de que considerar ela como parte mais frágil. Esse é no sentido sentimental. A mulher, ela é mais sentimental, ela chora com mais facilidade, ela se entristece com mais facilidade. E você precisa considerar isso, tratar ela com carinho, com amor, entender, ouvir, entende? Então, é isso que Pedro está falando aqui. Você tem que tratar ela com dignidade, porque vocês são, ó, iguais, ó, no sentido de vida. Olha só, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, assim como o homem recebeu a vida de Deus, a mulher também recebeu. Cada um dentro do seu papel, né? O homem como cabeça, a mulher como auxiliadora idônea, mas os dois receberam a mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso é extremamente importante, porque olha só, às vezes você aí, homem, está orando, está buscando, está chorando e não recebe resposta de Deus. Às vezes é porque você não trata bem a sua esposa, você não cuida bem da sua família, você não cumpre o seu papel, não ama a sua esposa. E a palavra fala que as suas orações são interrompidas. Está falando aqui, a 1 Pedro 3,7. Então preste atenção no que você está fazendo, confronta a sua vida com a palavra, pede ajuda ao Senhor para você exercer o seu papel de sacerdote, de cabeça, de líder do lar, como um homem, assim como Deus te colocou na sua vida. Então seja firme, busca ao Senhor. Ó Senhor, eu estou falho nisso, 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 eu preciso melhorar. E confronta, vence a sua carne, sabe? Toma postura na sua casa, encabeça as decisões, cara. Cuida da sua mulher, ama, diz para ela que você a ama, cuida dela, adorna como Cristo adorna a igreja, que as suas orações vão ser respondidas, pode ter certeza disso, que tudo que você pedir ao Senhor, Ele vai te conceder, porque você está cumprindo o seu papel. E quando você se apresentar diante do Senhor, você vai poder trazer a sua família para Deus e falar: estão todos aqui, Senhor, salvos. Eu consegui cumprir o meu papel, minha mulher e meus filhos estão aqui, conhecendo o nome do Senhor. Eu passei para eles o que o Senhor determinou para mim, e você não vai se envergonhar diante do Senhor. Então, cumpra o seu papel. Às vezes você não teve uma orientação, não pegou a palavra e olhou, mas Deus trouxe esse vídeo para que você pudesse ouvir e refletir. Pegue, releia novamente os textos, leia outros textos que também falam sobre o papel do homem, para que você possa executar o seu papel com perfeição diante do Senhor, através da graça do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Se inscrevam no canal, curta o vídeo e ajude a palavra de Deus a chegar para os confins da terra. Se você sabe que algum irmão, alguma família está precisando de ouvir essas palavras, nós vamos falar no próximo vídeo sobre o papel da mulher. Então, compartilhe essa série com ele para que ele seja edificado pelo Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.